Olá, meus amigos do meu canal no YouTube. Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, falando a respeito da palavra de Deus. E o assunto hoje é Trindade, né? Uma palavra que muitas vezes é questionada, porque tem pessoas que dizem que não existe essa palavra na Bíblia. Realmente a palavra Trindade não existe na Bíblia, mas existe sobre o Espírito Santo, né? E também fala sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E também fala que esses três é um só. Ou seja, então a palavra Trindade é só uma maneira de você falar, né, sobre o Espírito Santo, mas que na verdade é um Deus só. E que também é três e cada um tem a sua função. O Deus que opera no céu, lá no seu trono, é o Todo-Poderoso. A Ele enviou o seu Filho Jesus, ou seja, parte da sua divindade. E também o Espírito Santo está sobre a terra, que é o Espírito Santo que convence do pecado. Então, o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, né? Nós vamos estar vendo na Bíblia agora. Então, eu vou estar abrindo agora lá em 1 de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 7. Vamos ver o que o Senhor Deus fala sobre esse assunto. Em nome de Jesus. 1 de João. Aqui eu não tenho assim... Eu procuro na hora, entendeu? Na Bíblia, na hora que eu estou gravando. Eu não tenho assim uma estrutura tipo um slide assim, nada para estar refletindo os versículos lá para eu estar lendo. Não, eu procuro na hora, viu? 1 de João, tá aqui. 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Está escrito assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então, aqui a palavra é bem clara, né? Três testificam no céu: a palavra, o Espírito Santo, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Então o Pai é Deus, a palavra é o Filho, é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo é o poder do Pai que age no Filho e sobre a terra também, sobre aqueles que o qual Deus escolhe para pregar o Evangelho, né? Agora, o que existe são questionamentos, falando que essa palavra aqui ela foi falsificada, né? Que a Bíblia, essa Bíblia de Jerusalém, porque aqui está escrito um pouco diferente. Eu vou ler o mesmo versículo para vocês entenderem melhor. 1 de João 5. Então, na realidade, não existe falsificação nenhuma. O que existe é um mau entendimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é simples, é fácil de entender. O homem é que complica. O homem quer criar doutrinas, às vezes quer questionar a Deus, né? Mas a palavra é bem clara. O homem é que faz a confusão. Primeira de João, então a palavra de Deus é a mesma. As traduções elas diferenciam um pouco realmente, mas todas foram tiradas do original.
mostrar aqui para vocês. Essa Bíblia é nova, as páginas são bem coladas, né? Tá difícil de... Aqui, primeira epístola de São João. Capítulo 5, versículo 7. Está escrito assim, que 3 são os que testemunham. No versículo 7 só tem 3 os que testemunham. Aí em seguida no 8 fala o que testemunha, né? O Espírito, a água e o sangue. Porque na verdade que esse texto bíblico está falando sobre a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, né? Então ali está falando sobre o significado, né, da morte do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Então o Espírito, a água e o sangue, né, são os 3 que testemunham no céu e os 3 que testemunham na terra. Então aqui não tem confusão nenhuma, não tem por que a pessoa questionar isso aqui. A palavra é a mesma, o significado é o mesmo, né? As pessoas é que fazem confusão, dizendo que há diferença, dizendo que essa Bíblia que foi falsificada, que essa que é a verdadeira. Não, mas o significado é o mesmo. Não tem por que questionar. Essa Bíblia aqui também, a linguagem de hoje, está escrito do jeito que está escrito aqui, ó. Então não tem mudança nenhuma, não tem. As pessoas é que fazem a confusão, entendeu? E ainda falando sobre esse assunto também, eu gostaria de estar indo lá para Atos. Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Está escrito assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade? Agora presta atenção aqui no versículo 4. Está escrito assim: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Em seguida Pedro fala: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, se o Espírito Santo não é Deus, se ele não faz parte da Trindade, se ele não faz parte da divindade, por que aqui no versículo 3, né, Pedro fala que Ananias mentiu ao Espírito Santo? E no versículo 4, ele diz que Ananias mentiu a Deus. Como pode a coisa mudar assim de um versículo para o outro? Então não faz sentido quando as pessoas questionam a palavra de Deus, quando o homem quer mudar as coisas de Deus, né, por pensamento próprio, ou não sei qual o interesse, né, ser religioso, eu não sei que tipo de interesse a pessoa tem, mas ela tem aquele argumento de que a palavra, a Trindade não existe na Bíblia, e só porque existe essa diferenciação entre uma tradução e outra, ela está falando que uma Bíblia é verdadeira, uma tradução é verdadeira e que a outra é falsa. Então não existe isso, entendeu? Existe a confusão que o homem faz. E continuando aqui para falar sobre esse assunto, nós vamos lá para Mateus 28, 19. Para ver o que a palavra de Deus diz. Mostrar para você, ou para vocês, que até no batismo nas águas fala sobre a Trindade. Mateus 28, 19. Está escrito assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, por que até no batismo nas águas fala sobre a Trindade?
porque depois, mais à frente, eu vou estar fazendo um estudo sobre o batismo. Aí eu vou estar explicando mais detalhadamente por que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o batismo nas águas não pode ser só em nome de Jesus, como eu já vi algumas pessoas pregarem. Por que Pai, Filho e Espírito Santo? Porque o batismo é uma só vez, mas quando a pessoa é imersa na água, que o pastor, aquela pessoa que está batizando ela fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na verdade, ela foi imergida uma única vez, mas ela está fazendo 3 batismos, né? Porque o batismo em nome do Pai é um batismo. O batismo em nome do Filho é outro batismo. O batismo do Espírito Santo, né, é outro batismo. Então cada um tem um significado. Aí mais à frente eu vou estar explicando o significado de cada um deles, para que você entenda melhor, né? Em outra oportunidade, porque não dá para falar tudo sobre esse assunto no mesmo vídeo, senão o vídeo fica muito longo. E também eu gostaria de estar falando sobre a trindade humana, né? Porque tem a trindade de Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, tem a trindade humana e a trindade satânica. Então a trindade humana é, nós seres humanos, nós temos corpo, alma e espírito, né? Então nós somos uma trindade também, assim como Deus. E eu vou estar explicando aqui na palavra de Deus, melhor, para você entender melhor o significado da trindade humana. Vamos para Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, primeiro, está no plural, né? Então, façamos. Então, ele não estava sozinho. E quando diz o homem a nossa imagem, tem um significado. Conforme a nossa semelhança, tem outro significado. Então, o que é conforme a nossa imagem, né? O que nós temos em Deus que é igual a Deus? É o nosso espírito. É o espírito de vida que está dentro do nosso coração. Isso é igual a Deus. Por isso que ele diz aqui, façamos o homem a nossa imagem. Imagem é algo igual, conforme a nossa semelhança. Semelhança já é algo que é parecido, mas não é igual. É parecido, mas não é igual. Então, o que nós temos em nós que é parecido com Deus, mas não é igual a Deus, é o nosso corpo. O nosso corpo é parecido com Deus, mas não é igual a Deus. Por isso que ele diz aqui, façamos o homem a nossa imagem, que é o nosso espírito de vida que há dentro de nós, é igual ao Espírito de Deus, conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós temos um corpo físico semelhante ao corpo espiritual de Deus. Porque se você ler, tem uma passagem na Bíblia lá em Salmos, que eu não me recordo agora, que diz que Deus fez o homem, fez os anjos um pouco menor que o homem. Então, o que isso quer dizer? O espírito de vida que há dentro de nós, né, é um anjo, né, como se fosse um anjo, né? Representa um anjo. Então, esse espírito de vida, ele é maior do que o homem. Ele é igual a Deus e é maior do que o homem. E o nosso corpo físico, mortal,
ele é um pouco menor do que o corpo espiritual de um anjo. Agora também, eu vou estar lendo aqui em Gênesis 2, versículo 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Está vendo? Então Deus fez o homem do pó da terra, e esse homem ele não tinha espírito de vida. Então quando Deus sopra o espírito de vida nele, ele está dando um corpo espiritual para esse homem, para que esse corpo espiritual fizesse aquele corpo carnal que ele tinha acabado de fazer, se movimentar, andar, ter vida nele. Então esse corpo espiritual que eu estou falando, que é igual ao corpo espiritual de Deus, né? E aqui também diz assim: e o homem foi feito alma vivente. Então, por isso que eu falo que nós somos uma trindade humana: corpo, alma e espírito. E cada um tem sua importância para Deus, tem um significado, não é por acaso. Agora também, eu gostaria de estar lendo para vocês aqui 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, para que você entenda melhor sobre esse assunto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Está escrito assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está vendo? Então aqui não fala que a alma pertence a Deus, fala que o corpo pertence a Deus e fala que o espírito também pertence a Deus. Então o que isso significa? Que o nosso corpo carnal e mortal, ele não precisa de salvação. Que a própria Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra e o homem voltará para o pó da terra. Então, quando a pessoa morre, que ela é sepultada, né, ela está voltando para o pó da terra. Ela está voltando. Então, Jesus, na hora que a gente vai gravar, até música aparece. Está amarrado em nome de Jesus. Está calor, né? Então, de vez em quando aparece música. Então, é isso aí. A pessoa quando morre, quando ela é sepultada, ela está voltando para onde Deus tirou ela. Está voltando para o pó da terra. Então esse corpo mortal nosso não precisa de salvação. Porque a Bíblia diz que ele é corrupto, ele não vai entrar no céu. Então ele já pertence a Deus, não é? E também está falando aqui nesse versículo que nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo espiritual, que é o nosso sopro de vida que está dentro do nosso coração. O nosso sopro de vida. Então, ele também pertence a Deus. Ele não precisa de salvação. Agora, e por que aqui não fala que a nossa alma pertence a Deus? Porque é justamente aí, essa terceira parte que precisa de salvação. E para isso Deus deu livre-arbítrio ao homem para escolher. Deus, ele deixou o Espírito Santo na terra para fazer esse convencimento, para trabalhar no coração e na mente humana. Mas quem decide, a palavra final é do homem. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não obriga ninguém a ser salvo. Tanto que existem pessoas que falam que não acreditam em Deus, tem pessoas que falam que acreditam do jeito dela, né? Ou seja, então, por isso que existem as religiões, né? As religiões, cada uma ensina de uma maneira, né? Por quê?
que elas até falam que acreditam em Deus, mas o homem quer decidir o jeito que ele quer acreditar em Deus, que ele quer servir a Deus. Mas a Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio para escolher, como diz lá em Deuteronômio: eis que vos dou a bênção e a maldição, escolha, pois, o caminho que você quer seguir. Então, quando a gente presta atenção na palavra de Deus e reconhece que a nossa alma precisa de salvação, que ela precisa de Deus, então é aí que nós aceitamos o Senhor Jesus, aceitamos a palavra de Deus, a qual só através dela nós podemos ser salvos, passamos a obedecer como está escrito, e aí realmente é que Deus opera a salvação no homem. Porque muita gente diz assim, já vi até pessoas famosas, apresentadores de televisão falar: não, porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós, então nós estamos salvos, está todo mundo salvo. Não é bem assim não. Ele morreu pela humanidade, só que para isso que ele deixou a palavra dele. Deus, ele fez a parte dele, agora nós seres humanos temos que fazer a nossa. E o que ele exige de contrapartida para nós fazermos a nossa? É justamente para isso que ele deixou a palavra, para nós obedecermos a palavra de Deus, obedecermos o que está escrito, Ainda que nós venhamos a ser falhos, nós temos que buscar esse aperfeiçoamento na palavra de Deus. Não tem outro jeito do homem ser salvo se não for através da palavra. Não existe outro caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E também eu gostaria de estar lendo Lucas 16, Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23. Você entender um pouco melhor sobre esse assunto aqui. Está escrito assim, Lucas 16, versículo 22 e 23. Está escrito assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então o que você tem que entender aqui? O que é Hades? A Hades é o lugar onde ficam os mortos. E nesse lugar onde ficam os mortos, existe uma separação. Aqui a palavra é bem clara, que diz que o mendigo que não foi salvo, ele via a Lázaro e via a Abraão. Ambos estavam salvos. Então, o Hades é o lugar onde ficam os mortos. E nesse lugar onde ficam os mortos tem uma separação entre as pessoas que morreram com Jesus, que foram salvas, e as pessoas que não morreram com Jesus. É aí que a Bíblia fala sobre o juízo final, sobre o julgamento final que vai ter, E muita gente pensa que a pessoa quando morre, fala assim: foi para o inferno. Mas existe um lugar muito pior do que o inferno, que a Bíblia relata, que é o lago de fogo, onde lá vai ser jogado o diabo, seus anjos, que são os demônios que estão aí na terra, Você vê aí agindo, causando destruição, Os anjos do diabo, que você vê manifestado nas pessoas, em rituais, em locais próprios para isso, onde fazem rituais. E nesses lugares se fazem sacrifícios de animais ou até de seres humanos. Então, nesse lugar, o que se manifesta lá?
que manifesta os demônios. São os anjos caídos, né? Que muita gente chama até de santo, né? Ou seja, há uma contradição muito grande. Quando se não conhece a palavra de Deus, ou às vezes conhece, mas rejeita, né? Ou seja, a pessoa tira a honra que é de Deus e dá para o diabo, chamando o diabo de santo. O diabo nunca foi santo, nem nunca vai ser, ele é um derrotado. Ele não tem como, ele nunca vai ser santo. Ou seja, ele era anjo de confiança de Deus, mas ele quis ser mais do que Deus. Aí ele foi amaldiçoado. Depois que ele foi amaldiçoado, nunca mais ele vai ser santo. Então não se pode chamar espírito, entidade nenhuma do inferno de santo. Mas existe uma contradição, existe uma cultura, né? Uma cultura no nosso país, né? Ou em outros também, né? Se faz esse reconhecimento do diabo, chamando o diabo de santo, né? Onde há uma plena ignorância da palavra de Deus, né? E no versículo 24 diz assim: e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Então, para as pessoas que dizem que não existe inferno, que não precisa de salvação, que não existe Espírito Santo, né? Então, qual o significado do Espírito Santo? Qual a importância dele? É dele fazer esse convencimento ao homem. O Espírito Santo é o poder de Deus na terra, né? Somente através desse poder que se prega o Evangelho, e através dessa mensagem, dessa pregação, é que o Espírito Santo toca nas pessoas e ele convence. Sem o Espírito Santo, esse mundo já teria sido destruído. Mas por que não foi? Porque Deus tem um propósito de cumprir a sua palavra. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Quer o homem acredite ou não. Quer o homem concorde ou não, vai se cumprir. Porque é a palavra de Deus, né? E agora também eu vou falar um pouquinho sobre a trindade satânica, porque o diabo ele imita tudo que Deus faz. Ele imita tudo. E a trindade satânica é uma imitação da trindade de Deus. Então o que é a trindade satânica? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre o anticristo, detalhes do anticristo. E ali eu dou uma explicação, né, porque eu vou até precisar fazer mais um falando a respeito desse assunto para explicar melhor algumas coisas que não deu para explicar lá naquele ano. Então a trindade satânica é o diabo, que é a besta, o diabo querendo tomar o lugar do Pai, de Deus. O anticristo, que vai ser um homem, um político, que vai ser eleito pelo voto direto. Esse homem, ele vai querer fazer a função do Filho, tomar o lugar de Jesus. E o falso profeta vai ser um grande religioso, uma pessoa de muita influência, de uma religião muito influente, né? Que ele vai fazer essa aproximação das pessoas com o anticristo. Ele vai fazer esse convencimento, né? Ele vai ajudar no convencimento de que o anticristo é o Senhor Jesus. Ou seja, uma enganação total, né? E a Bíblia diz que esse falso profeta, ele vai ser bem manso, humilde, vai falar de paz, né? Ele vai falar muito em paz, ele vai falar que todas as religiões são de Deus, ou seja, é o chamado ecumenismo. O ecumenismo, o que é o ecumenismo? É essa aproximação entre as religiões, né? Onde
todas elas se confraternizam entre si, né? E todas elas se declaram de Deus, né? Mas todos nós sabemos que só o cristianismo, né, verdadeiro, na palavra de Deus, né, como está escrito aqui, que é verdadeiro. Aquele que pega o Deus único, né, o Deus ou seja, as pessoas falam de monoteísta, né, ou seja, a pessoa que acredita num único Deus. Então, quando você acredita num único Deus, e que esse Deus está na palavra, e não se encontra ele em nenhum outro lugar, em nenhuma imagem de escultura, né? Em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra religião, mas sim Deus Criador de todas as coisas, que criou os céus, a terra e o mar, um Deus que é digno de honra, glória e louvor, né? E adoração, e que ele não divide a glória dele com ninguém, está escrito aqui na Bíblia. Então, esse é o verdadeiro Deus. E é ele que veio na terra como um homem para morrer pela humanidade. Mas como eu já falei anteriormente, isso não quer dizer que a humanidade está salva só porque ele morreu pela humanidade. Ele exige uma contrapartida da humanidade. O que é essa contrapartida? É fazer a parte dela. Cada ser humano, cada um de nós, temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte está nas Escrituras. Se nós, aquilo que ele manda, nós fazemos, nós obedecemos, então nós estamos agradando a Deus. Agora, quando a gente começa a achar que nós devemos servir a Deus do nosso jeito, da nossa maneira, ou seja, não observando a Bíblia, ignorando a palavra de Deus e adorando a ídolos, adorando a outras coisas que não condiz com a palavra de Deus, adorando a outros deuses falsos, né? Então realmente nós não estamos obedecendo às Escrituras, e somente nela que nós encontramos o verdadeiro Deus. Tá bom? Vou finalizar por aqui e gostaria de agradecer a cada um de vocês, tá bom? E aguarde os próximos vídeos que eu vou fazer sobre o sábado, amém? Se o cristão deve ou não guardar o sábado. Obrigado a todos vocês aqui.